Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui na Faculdade de Direito Sul de Minas e dizer que me sinto muito triste em vendo essa carinha de vocês aí, tudo cara de gente nova na vida, né? Estou acostumado a ter aluno tudo tipo o Rodrigo aqui, barbado, cara de velho. Vocês assim, com essa carinha, assim, é barbudo, mas mesmo assim tem cara de novo, né? Não tem problema nenhum. E eu estou começando falando isso porque eu estou tentando fazer bullying com vocês. O tema da aula de hoje é um tema que envolve o bullying. É um tema possível que caia no seu vestibular, no Enem, né? A gente falava vestibular na minha época, hoje a gente fica mais preocupado com a redação do Enem do que tudo, mas não deixa de ser uma prova de vestibular. E nós aqui do Direito, acho que a gente pode contribuir para a sua prova. Da última vez que a gente realizou esse evento, a gente acabou que acertou o tema da redação. Então gerou um certo assim, pô, a gente vai acertar de novo. E francamente, eu não estou preocupado em acertar o tema. Eu estou preocupado em ajudar a fazer uma redação para você tirar a nota 1000. Ou, se você quiser vir fazer a redação do nosso vestibular, passar com toda tranquilidade. Então o objetivo da aula de hoje é aumentar a sua bagagem. Quem tem mais bagagem tira nota maior na prova. Claro que você já aprendeu a escrever, como a professora Cláudia aqui, por exemplo, que eu já assisti palestras dela e assina de forma totalmente produtiva para o seu texto. Então você só tem que melhorar. O que eu estou falando? Quando eu falo para o pessoal do cursinho de concurso público e tem 140 mil candidatos para 6 vagas, você tem que mostrar para quem está lendo a sua prova por que a sua prova vai sair do bolo, daquele tanto de prova, e vai ser a prova que vai passar, ou vai ser a prova que vai ter nota 1000, ou que vai ser a nota que vai te colocar na frente da outra pessoa. Então a primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem na hora da redação é que você está no primeiro encontro. Primeiro encontro, você põe uma roupinha melhor. No primeiro encontro, você tenta escovar o dente, arrumar o cabelo. O pessoal tenta arrumar o cabelo, fica estranho às vezes, mas faz parte. Você tenta levar o que você tem de melhor para aquilo, mesmo que não seja natural para vocês. Vocês estão sendo lançados para uma prova que vocês vão utilizar uma linguagem que não é do dia a dia. No dia a dia a gente conversa pelo celular, a gente manda VC, a gente manda tanto de mensagem curta que não usa a língua formal. Mas nesse dia é para utilizar isso. E normalmente você vai ter que realizar uma dissertação argumentativa sobre o tema. Quem tiver mais argumentos, quem tiver mais propriedade, mais domínio sobre o assunto, está na frente. Tá tipo o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Eu falo isso porque eu sou São Paulino, meu time tá lá embaixo, tá ruim, tá difícil pra gente, está sofrendo esse ano. Mas, não, rebaixado, nem vou discutir isso com vocês, senão a gente vai ficar chorando coletivamente aqui. Mas presta atenção em mim. Redação, principalmente no Enem, estrutura simples. Uma introdução, um desenvolvimento e uma proposta de intervenção. Quando a gente for falar de bullying ou cyberbullying, que é um tema que a gente vai aprofundar, está dentro dos slides que eu vou trabalhar com vocês, tente sempre ir conduzindo o seu texto para no final você ter um argumento de como evitar o bullying ou como contribuir para quem sofre com bullying não ter uma consequência mais danosa na sua vida. Então eu queria começar de coração perguntando quem já assistiu aquela série do Netflix, 13 Reasons Why? É por causa disso, quem elabora a prova também assistiu. Então, o tema do cyberbullying acaba que passa a ser importante. O tema do bullying passa a ser importante pelos seus desdobramentos. Olha o tema do suicídio como apareceu. E muita gente vai associar o bullying como uma das causas que levam ao suicídio, principalmente na idade de vocês. Vocês são cruéis, eu sei disso, meus alunos fazem bullying comigo. Eu recebo, às vezes, print de grupo de aluno, nossa, dá vontade de ir embora para casa. Você vê sua foto ali com um meme todo desenhado, às vezes com óculos, Thug Life, na véspera da prova, ou então, carinha, desse último foi assim, teve feriado na quinta, aí aqui na faculdade emendou, mas tinha prova minha na segunda. Aí o pessoal colocava assim, tem feriado, colocava uma cara sorrindo, mas tem prova da FAO na segunda. E fechava a cara.
E já peço desculpa que eu esqueci de me apresentar, meu nome é Rafael, é só agradecer a presença de vocês. É que eu sou ganancioso por falar, então eu vou falar muito. Se tiver alguma dúvida, para, interrompe, pergunta, vamos trabalhar junto. Que eu falo que no direito que eu gosto mesmo são os alunos vagabundos, porque ele aprende em sala. Ele tem muita coisa para fazer em casa, ele tem muitas outras coisas interessantes para fazer na vida do que ficar só estudando, como se estudar fosse algo menor na vida. Mas aproveite o tempo, o mais difícil é estar aqui. Vocês já acordaram cedo? Que horas vocês acordaram? Eu acordei super cedo hoje, eu vim de viagem para cá, acordei 5h30. Mas eu acho que nem tanto assim, vocês devem acordar umas 7 horas. Mas tem muita cara de sono que eu estou vendo aqui. Tem um ali que nem abriu o olho ainda, está acordando, mas está valendo. Pessoal, seguinte. Vamos com muita calma. Falou de bullying, você precisa primeiro de uma definição. Sempre tem textos de apoio que vão trazer uma definição sobre o que é e o que não é o bullying. E você pode até discordar do texto de apoio. Não é o normal, mas se você tiver propriedade, se você tiver argumentos para isso, tudo bem. Quando cai uma questão de bullying, ou um tema, ou uma proposta de redação que envolve tanto bullying ou cyberbullying, as pessoas querem saber se você domina o conceito e se você diferencia de assédio moral. E é aqui que a gente do direito pode te ajudar um pouquinho. Assédio moral, que é um tema que você estuda na faculdade de Direito, e eu dou aula um pouco sobre assédio moral, e te conto um caso para começar, que determinada empresa, eu vou só cortar os nomes das empresas, mas todas da região, que quem era o vendedor que menos vendia pneu no semestre, o pessoal apagava uma pituca de cigarro no traseiro daquela pessoa. Então tinha um departamento de venda, todo mundo vendendo pneu, o que vendesse menos, você vai lá e apaga um cigarro na bunda dele no final do semestre. Isso é considerado como um assédio moral e não um bullying. Aí tenta perceber, o assédio moral envolve uma relação de hierarquia, tem um chefe presente. Então, alguém que manda e outro tem que obedecer. O assédio moral é complicado porque quem tem que obedecer normalmente não consegue denunciar. Ele está preso. Imagina numa situação onde a gente vive num país fictício que tem 13 milhões de desempregados. Você tem o seu emprego e começa a receber um assédio moral dentro do seu ambiente de trabalho. Como que você vai denunciar? Você pensa, se eu denunciar, o que acontece comigo no outro dia? Estou na rua, estou sem emprego. Então você acaba escondendo o assédio moral numa relação de hierarquia. O chefe manda, você tem medo. Presta atenção, quando você vai procurar um estágio, você vai procurar um emprego, você tem até medo de perguntar quanto você vai receber, com medo de desagradar o chefe. Então o chefe normalmente vai utilizar dessa relação de hierarquia, dessa relação de superioridade e abusa dessa posição. Isso é chamado de assédio moral. Existe assédio moral muito entre professor e aluno. E isso é um drama na educação brasileira. Muitos professores vão exigir determinadas coisas ilícitas dos alunos em troca de nota, em troca de ser aprovado numa monitoria, em troca de passar numa prova de mestrado, em troca de passar numa prova de doutorado. Isso é crime. Não é o tema que eu acho que vai cair na sua prova, mas se cai um tema sobre bullying, e você consegue tirar do bolso uma informação que o outro candidato não tem, que bullying é diferente de assédio moral, sua prova começa a ser a prova que brilha. E olha, quem já corrigiu prova de concurso, quem já corrigiu prova do Enem, sabe que na hora que você está pegando aquele bolo de provas, aparece uma prova diferente, você até tira ela, põe do lado assim e passa a mão nela com carinho, porque vocês acham que é fácil? Não é fácil. Existem muitas provas ruins em todos os sentidos, não só de escrita ruim, mas de argumentos ruins. Então, na hora que tem uma prova bacana, brilha de verdade. E aí que está a nota alta da prova, aí que está o 1000, está o 900, está o 950, está a sua nota. Às vezes, até se você comete algum erro de português, uma palavra que você escreveu errado, isso acaba passando batido pela qualidade do seu texto. Você encanta a pessoa que está lendo a sua prova. É um primeiro encontro. Quando eu te falei que você tenta levar o que há de melhor de você, você deve fazer isso na sua prova. Ali naquele slide de apresentação, por isso que eu não me apresentei, só tem meu nome, mas isso não é importante, não vale a pena para a prova de vocês. Você não vai falar, numa palestra, então, não, esquece isso. Você vai começar a trabalhar com aquela imagem ali.
Dá uma olhada, bullying, diferenciando de assédio moral, é o que ocorre entre iguais. Por isso que se fala em bullying nas escolas. Quem faz bullying? Vocês fazem bullying de um colega. Essa é a definição do bullying. Entre iguais, olha, não tem essa relação de subordinação, não tem o chefe e o empregado. Entre iguais ocorre uma perseguição reiterada. O bullying pode se ocorrer de diversas formas, pode ser uma agressão física, uma agressão verbal, uma questão psicológica, e dentro disso não precisa ficar preocupado agora em fazer essa diferenciação, mas lembre isso, que o bullying acontece entre vocês. Existe toda uma criação e toda uma discussão do seriado da Netflix, onde a pessoa, eu estou dando um spoiler, me desculpe quem não assistiu, mas a pessoa comete suicídio no final. E assim, começa assim a seriado, então não estou dizendo muita novidade, só que vai tentando explicar o porquê. E são cartas que a pessoa encaminha, são recados que a pessoa deixa para quem cometeu bullying com essa pessoa. Então, esse processo de estigmatização, de colocar a pessoa para baixo o tempo todo, de perseguir a pessoa, torna a vida da pessoa tão ruim que ela não vê outro caminho a não ser partir dessa para uma melhor, sair dessa vida de aflição. Então, o bullying, quando você vê uma imagem daquela, já dá para você perceber alguns elementos que não podem faltar na sua prova. Tem sempre um agressor, tem a vítima e tem o BBB, os observadores. Sempre tem que ter espectador. Quem sofre bullying, tem gente olhando sofrer bullying e tem um cara que vai falar assim, poxa, para com isso, ou o que vai dar risada, ou o que não faz nada. Então o bullying não trabalha apenas com duas figuras. Por que eu estou te falando isso? Na sua proposta de intervenção, você pode fazer uma proposta de intervenção cambeta. Você só olhar para um dos polos envolvidos. Você pode olhar só para a vítima. Aí você fica pensando assim, vou dar uma solução que melhora a situação da vítima, vou arrumar alguma forma dela se manifestar, uma forma de um psicólogo encontrar com aquela pessoa, uma forma do professor perceber que eu estou sofrendo bullying. Sua intervenção pode ser boa, só que você trabalhou com um dos pontos do problema. Você também precisa pensar na figura do agressor, você precisa pensar na figura dos espectadores, que existem várias formas de espectadores dentro dessa figura de bullying. Denilson, manda um videozinho pro pessoal aqui, enquanto eu estou falando, só para o pessoal perceber essa situação. Tem um vídeo na internet, é que eu fico velho, eu tenho que ficar atualizando as aulas, mas o vídeo dá para você lembrar, que mostra uma situação de bullying, onde a vítima reage ao bullying. Alguém já viu esse vídeo? É triste o vídeo, eu sei que vocês estão rindo. Eu esqueci sendo o pessoal de cima, que tem com vocês aí. Lock that door. Garbage. Well, this is getting sad, bro. Okay, so keep recording. Keep recording. Look at that. Who's that in the background? Wow. Isso não tem nada a ver, é sério. Eu falo muito isso, que as pessoas às vezes não percebem a parte importante do vídeo. E depois eu posso contar para vocês como eu já fui bom em júri popular na minha vida, perdi todos. Então eu tenho uma experiência boa para contar para vocês. E isso é importante você olhar. Na hora que você viu o vídeo, o que eu estava tentando colocar com a luz vermelha não era a agressão, eram os espectadores. Tem mais gente envolvida na situação. Então, já viu aquela tapeira, visor de burro, quando vai andar a cavalo? Você põe assim, a prova da redação, quem está analisando ela, vê se você consegue enxergar o todo, ou se você foca a sua visão em um determinado ponto. Por isso que eu disse que eu não estou tão preocupado em acertar o tema, tem que ser esse tema, qualquer tema. Se você consegue ter uma visão ampla da situação, tua nota tende a ser melhor de quem tem uma visão reduzida da realidade.
Por isso que o vídeo é emblemático, não é só porque o menino magrelinho foi destruído no chão. E note o seguinte, muita gente vai falar que a palavra bullying vem de uma palavra em inglês que significa valentão, o agressor, o que agride o outro pela sua força. Mas força necessariamente não é a força física. Em estatísticas sobre bullying, mulheres jovens são campeãs. E não é o bullying direto. O bullying direto é ficar assim, você todo dia, você, não sei o que, perseguindo aquela pessoa. O bullying indireto é aquele que você chega com uma roupa em determinado local, aquela risadinha assim. Você faz uma tatuagem, vai para a escola, aí o pessoal chega perto de você, olha, e sai andando. Isso é um bullying indireto, muito comum entre as mulheres. Muito comum entre as mulheres. Ou, não estou pedindo para ninguém se acusar, eu vi um tanto de gente dando uma risadinha estranha. Não se acuse agora, porque bullying a gente vai ver que é coisa séria. Eu até gosto de falar de alguns outros assuntos, mas bullying é pesado. Rafael, eu estou aqui nesse salão do júri, tá? O que o bullying tem a ver com o direito? Pessoal, sempre que a gente tem um problema de estigmatização, dá uma olhada na imagem. Aquela pessoa que sofre o bullying não parece muito contente. A pessoa que sofre com o bullying normalmente apresenta sinais, como por exemplo, a pessoa tem aversão a ir para a escola. Essa é uma característica que os pais podem identificar, que os professores podem identificar, que os próprios colegas poderiam identificar. Só que existe sempre aquele negócio, a pessoa quer matar a aula, o pai fala assim, pô, você é um vagabundo, você não quer ir para a aula, vai para a aula assim mesmo. Só que é uma aflição sem medida quando a pessoa sofre de bullying e tem que ir para a sala de aula. O problema do cyberbullying é que quando você sofre bullying, e quem já sofreu bullying pode pensar junto comigo, você volta para casa, você tem um lugar de liberdade. Com o cyberbullying, você tem o quê? Uma ampliação do bullying, inclusive para fora da escola. A pessoa não tem mais nem aonde respirar. Então, eu gostaria, se aparecesse numa prova para você bullying e cyberbullying, você conseguisse ampliar o âmbito de discussão. É a mesma coisa, só que você tem que identificar o que leva o cyberbullying a ser pior do que o próprio bullying. Porque o bullying físico, o bullying que ocorre na escola, fica murado ali. A pessoa volta para casa, ela mata a aula, se esconde. Agora, o bullying virtual não tem limite. A pessoa, em todas as formas de interação, está sofrendo. Ela sofre com foto vazada no WhatsApp, ela sofre com meme sendo espalhado, ela sofre com comentários maldosos. Dá uma olhada naquele Giovanna Eubank, que tem uma filha, e quando ela posta foto da filha, dá uma olhada nos comentários que aparecem em relação à sua filha. É pesado, quer dizer, não tem mais um limite físico do bullying. O bullying vai aparecer em todo lugar. Então, tente associar a ideia do cyberbullying à pessoa não ter mais espaço. Isso é interessante você pensar. Dá uma olhada aqui comigo. Bullying, definição, igual eu estava falando com vocês, essa parte aqui, ó, não pode faltar. Intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa que podem causar danos físicos, psicológicos às vítimas. Mas o que me importa? Intencionais e repetidos. Intencionais e repetidos. Por quê? Não é uma brincadeira esporádica. É coisa que você está todo dia colocando dentro da ferida, todo dia você está segregando, todo dia você está estigmatizando aquela pessoa por algo que ela não pode se defender. Então a relação do mais forte com o mais fraco. Ah, mas no vídeo que eu acabei de ver, o cara que jogou o outro no chão é muito mais forte. Não é só força física, a gente está falando de uma relação social. Aquele menino magrelinho, e depois tem reportagem sobre isso, ele é como se fosse um líder de um grupo naquela escola, e aquele outro menino era o que sempre foi excluído. Aquele momento que ele estoura e pega o menino e joga ele de ponta cabeça no chão, ele parece uma vareta envergando depois, é fruto de uma
maldade diária. Então, por isso que o bullying trabalha com essa ideia de ser um ato repetido. A pessoa sabe que vai para determinado local e vai sofrer bullying. A pessoa sabe que vai para determinado local para sofrer. E esse sofrimento repetido, feito de forma intencional pelos colegas, note que não tem um chefe, a gente está falando aqui de colegas, então vocês fazem bullying entre vocês, e pode parar com argumentos na sua prova, tipo, hoje em dia tudo é chato, tudo é mimimi, porque eu não posso nem fazer uma piadinha que já é bullying. Pessoal, se tem uma regra que funciona no dia da prova, é não violar direitos humanos. Eu faço bullying, Rafael. Tudo bem, mas dia da prova você vai falar que você não faz bullying. Eu estou falando sério, isso aqui é uma ação voltada para o objetivo. Isso faz parte de prova. Prova, você responde muitas vezes o que o professor quer ouvir. Você treina a fazer redação, não é para você vou expressar simplesmente a minha opinião. Se a sua opinião viola direitos humanos, não é o dia de você expressar a sua opinião. Zera a sua prova. Então cuidado com o argumento que bullying é mimimi. Bullying é coisa que sempre teve. Na época do meu pai, ele falava que fazia amarrava o menino no lixo, dava tapa nele e não era bullying. Por que agora é bullying? Esse tipo de argumento não dá na sua prova. Aí você fica rindo de mim, falando assim, nunca isso vai acontecer. Tá bom. Dá uma olhada nas notas que foram 0 no Enem, que você vai ver como violar direitos humanos acontece direto. E assim, com muita tranquilidade. Mas é muita tranquilidade mesmo. Então presta atenção. Olha o bullying aí, galera. Bom dia pra vocês. Professor Conte fazendo um bullying aí na palestra de Rafael Além. E aí, Rafael? Bom dia, beleza? Caraca, como tem gente aqui, meu. Que escola que é aí, pessoal? Oi. Quanta gente bonita, por isso tá tem gente bonita. Rafael tá mandando bem, galera? Cursinho da prefeitura também? Bacana. Como é que tá indo aí, Rafael? Tá Tremendo, o cara tremendo, você fica bem. O meu microfone agora tá funcionando. Você tem uma ginga com esse celular, né? Até parece que você é jovem. Não, já sou vovozinho, velho. Aqui, vou atrapalhar mais a palestra não. Bom dia pra vocês, um abraço. Pessoal, Denilson, não tá funcionando o microfone não. Denilson, não tá funcionando. Oi, volta. Pessoal, seguinte. Ele é meu chefe. Lembro de assédio moral? Oi, eu achei que ele tivesse cortado meu microfone. Porque ele apareceu e meu microfone parou de funcionar. Aí eu falei assim, mas chefe, pode? 14 milhões de desempregados, assédio moral. Então a gente fala assim, ok, pode, fala o que você quiser, ferrou. Igual eu estava dando aula na semana passada, estava apertado, era quase 10h30, aí eu falei, começaram a bater na porta, eu falei assim, nunca que eu vou deixar dar um recado agora. Na hora que eu olho na porta, é meu chefe. Por favor, entra, fica à vontade, fala o tempo que você quiser. É complicado essa questão de assédio, mas não é assédio, volta para o bullying, sem parar de pensar em bullying agora. Vamos retomando alguns pontos principais. Definição, ótimo para entrar na sua introdução, ótimo para você lembrar a ideia de intencionais e repetidos. Sempre isso está na sua prova com muita tranquilidade. Por quê? Eu estava vendo propostas de treino sobre esse tema na internet e muitas vezes as pessoas colocam textos de apoio, onde não está clara a definição do bullying ou apresentam definições contraditórias. Com essa informação, e você vai esquecer de muita coisa porque a gente esquece mesmo, mas dá para você lembrar que bullying é algo intencional e repetido. Isso entra na sua definição, mostra que você entende do assunto. É isso que eu gostaria. Eu nem estou trabalhando hoje com vocês a forma de você escrever isso na sua introdução ou no seu desenvolvimento. Mas você tem uma definição sobre o tema, mostra, poxa, ele é da área. Dá para fazer isso em qualquer situação da sua vida. Você está fazendo prova para
por exemplo, magistratura, ou para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para o delegado de polícia, não importa o concurso que você está fazendo, você consegue responder e mostrar para o examinador que você é da área e você está na frente. Você não é o leigo, você não é a pessoa que está ali, nunca treinou e agora a primeira vez você vai fazer uma redação. Então saiba dos assuntos, tente ganhar bagagem. Quando eu falo do seriado, é uma forma de ganhar bagagem, sim. Quem assistiu o seriado, não é só isso. Então vou começar a assistir seriado o dia inteiro. Não é só isso. Leitura, livro, jornal, blog, diálogo com os colegas, com os pais. Tudo que está acontecendo, que é polêmico, pode cair na sua prova. Tudo que você tem de informação extra é a turbinada que você dá nos textos de apoio. Não adianta contar só com os 3 textos de apoio que vão aparecer no dia da prova. Você leva de casa, ó, tá no bolso, informação extra. Está acontecendo a prova, eu estou colocando uma informação que ninguém tem. Eu estou levando isso para a prova. A prova está ali, o texto de apoio está para todos. Você tem o diferencial, você tem aquele suplemento. Não é coisa de academia não, mas funciona. Se tem 2 pessoas malhando e uma toma suplemento, provavelmente a que toma suplemento tem um desenvolvimento maior, ele fica forte mais rápido, porque ele está levando algo extra. Então tenta pensar nisso na sua prova, tente levar informações. Até a experiência de vocês no dia a dia pode entrar na prova, só que não com uma visão pessoal. Eu acho que bullying foi o que o meu amigo João fez com um cara e foi muito ruim para a vida dele. Ou então, eu vi bullying, eu sofri bullying e não achei que acontece nada. Então bullying é uma farsa, é uma criação da sociedade moderna e onde as pessoas são super sensíveis. Não funciona esse tipo de argumento. Então, volta para cá e tenta pensar mais do que tentar decorar alguma coisa, tentar lembrar. Quando você fala, eu tenho uma definição de bullying e sei, pelo menos, diferenciar as formas como o bullying ocorre, já te ajuda. Já te contei uma hoje, olha só, bullying direto e bullying indireto. Até falei, bullying direto é mais comum entre agressores masculinos. Poxa, o vídeo que a gente estava vendo ali era um exemplo total de bullying direto. Você está falando na cara da pessoa, ei, você, tipo alguém olhando para mim todo dia falando assim, seu velho, você tem cabelo branco, ou faixinha do William Bonner na cabeça, dálmata, tudo isso eu já sofri de bullying. Você não acha que eu tenho cabelo branco? Tipo, acordei hoje, tô com cabelo branco. Isso vem desde os 15 anos. E a gente é cruel. A gente é aluno, presta atenção. Quanto de bullying a gente não faz? O quanto que a gente não faz a vida do outro sofrer à toa? Uma vez eu pensei sério em pegar aquele negócio de sapato e passar no cabelo. Isso porque a gente sofre bullying. Vocês estão rindo, é sério. Deixa vocês terem cabelo branco, vocês vão entender o que eu estou falando. Raspar o cabelo. Porque eu ia para a aula, agora estou dramatizando, não sofria tanto assim não. Mas eu ia para a aula e eu ficava assim, não querendo ir. Falando, eu vou para aquele local para ser aterrorizado. E eu sofri o bullying direto, falando na cara. Não é igual um cara bonito, assim, e tal, um padrão que a gente cria. Não, é isso aqui, é realidade, é diferente. Esse bullying direto, que normalmente ocorre entre os homens, é uma forma de bullying que você consegue lembrar com facilidade. Bullying indireto, muito fácil. Observado com mais frequência entre mulheres e crianças, caracterizado por isolamento social da vítima que teme as ameaças sofridas, se torna realidade. Pessoal, se vai uma pessoa que se veste de uma forma diferente, ocorre no direito também. A forma de se vestir, ela é importante. Por exemplo, quando você vai para um júri popular, e eu quando fazia júri, sempre atendia a população carente, o cara já chega com a roupa laranjinha do presídio e senta no cantinho. Os jurados olhavam para aquela pessoa ali, o que passava na cabeça dele? Condenado. Mas ninguém falou nada, mas aquela roupa de presidiário. Note que existe uma relação de igualdade dentro do tribunal do júri, porque quem fica aqui é o juiz, quem fica do lado esquerdo é a defesa,
quem fica do lado direito é a acusação, mas os jurados estão aqui. Quem decide se a pessoa será condenada ou não são os jurados, que estão no mesmo patamar de quem está sendo julgado. Por isso que é júri popular, é a própria população que escolhe. E é normal em júri ter bullying. Como assim, bullying? As pessoas vão estigmatizar, vão excluir, e não importa o que a pessoa fez. Ninguém analisou ainda se cometeu o crime ou não cometeu, por que cometeu ou não cometeu, mas sim pelo fato de exclusão, que é o problema do bullying. A pessoa que sofre o bullying não fez algo por merecer o bullying. A pessoa, simplesmente por existir, sofre o bullying. E esse é o problema que eu gostaria que vocês enfrentassem na sua prova. Enfrentar que o bullying não é um ato de escolha. Eu não escolhi ter cabelo branco com 12 anos. E eu sofro bullying por isso. Eu sofria bullying por isso dos meus colegas. E isso não foi um ato de escolha. Eu fui sendo estigmatizado. Eu confesso que, apesar de ser menino, eu sofri mais bullying indireto do que o bullying direto. Mas na maioria das vezes o bullying direto ocorre entre mulheres e crianças. Você já tem mais uma informação para colocar na sua prova. Você tem a ideia do bullying direto, você tem a ideia do bullying indireto e, poxa, as consequências e as formas de ocorrer o bullying, vocês conhecem melhor que qualquer uma das outras pessoas. Basta colocar na prova. Olha só, como colocar na prova? Com descrições, olha só. Forma verbal, forma moral. Outro tema polêmico, a questão sexual. Por que o bullying é um tema interessante? Porque todas as outras formas de preconceito que a pessoa aprende fora da escola se materializam através do bullying dentro da escola. Então, por exemplo, o problema do machismo. O machismo é internalizado por diversas práticas sociais e reflete no bullying dentro da escola. A homofobia, mesma coisa, a pessoa aprende em outros aspectos sociais e traz isso para dentro da escola. E vamos pensar em mais outras situações. Uma questão social. Poxa, o cara que não tem acesso a nada costuma sofrer um bullyingzinho tranquilo por ser pobre. A pessoa escolheu ser pobre, ser de uma determinada classe social, não tem essa escolha. Então é importante vocês notarem, e isso é legal, que você pode exemplificar muitas formas mesmo de como o bullying é realizado. E detalhe, não se esqueçam dessa forma aqui, ó. Material, roubar o lanche da pessoa. Vocês acham que isso não acontece? Todo dia o cara vem com a lancheirinha que sua mãe faz pra ele, bonitinho, tal. O pessoal toma o lanche dele. Filme americano adora colocar essa situação. Um grupinho de alunos vai e toma o lanche do menino. Então, ó, tudo que você fez, você viu na sua vida, você consegue materializar na sua prova. Tem um filme, e eu não gosto de falar de filme porque ninguém assiste mais filme, mas tinha um filme na minha época, de sessão da tarde, onde um cara vira assim e fala: na hora que acabar a aula, te pego lá fora. Imagina a pressão psicológica, o relógio passando. O que vai acontecer com você? Presta atenção nisso. Você tem todo um dano psicológico, que a pessoa fica amedrontada, fica com medo, se sente manipulado, causa uma aflição sem medida para a pessoa. Então, ó, falou de bullying, dá para lembrar dessas formas aqui com naturalidade, com muita simplicidade. É só você pensar e tentar lembrar formas que já aconteceram de bullying na sua vida. Dá para lembrar, dá para diferenciar, muito fácil. Vem para cá. Assédio moral, já trabalhei um pouquinho com vocês, diferente. Aqui está uma estatística sobre bullying que eu vou pular porque é chato falar de estatística com vocês. E o legal, aqui ó, o ciclo do bullying. Você tem de um lado a vítima, você tem de um outro lado o A, que é o valentão. E por que está essa expressão? Porque a palavra bullying significa valentão. Então, a palavra bullying é um forte, um valentão agredindo um fraco, oprimido. E diversas outras pessoas que são inseridas nesse ciclo. Você tem o defensor, o bullying não gosta e tenta ajudar a vítima. Você tem o apoiador passivo, que gosta de bullying,
mas não toma parte ativa, é o que fica lá, vai lá, isso aí, ou dá risadinha, é o que é a plateia pro agressor. Por isso que o vídeo do menino sendo arremessado no canto é um vídeo que pode trazer um diferencial na prova. As pessoas normalmente vão ficar aqui, ó, entre o valentão e a vítima, e vão esquecer de todas as outras pessoas envolvidas na história do bullying. E para melhorar e para piorar a nossa discussão, não dá para esquecer do massacre de Realengo. Alguém lembra do massacre de Realengo? Tem um problema de matemática aqui. 13 pessoas morreram no massacre de Realengo. Aí na notícia falava assim, 10 meninas e 2 meninos. Aí o cara falou, mas não fecha a conta. É porque o cara se matou. Então, 10 mulheres vítimas, 2 homens vítimas, mais o suicídio da pessoa. O que aconteceu? O massacre de Realengo, ele é importante por um fato muito emblemático para o direito. E você está numa faculdade de direito, existe uma lei que protege, que tenta minimizar os efeitos do bullying. Essa lei só foi editada para responder o que aconteceu em Realengo. Realengo foi tão emblemático, foi tão pesada a situação do bullying, porque um rapaz de 23 anos, que deixou vários diários relatando os bullying que ele sofreu durante a sua vida, volta da escola onde ele sofria bullying, armado, e sai matando, procurando os professores. Isso é triste. Eu fico morro de medo de um aluno, né? Sério isso. E foi tentando matar os professores, e enquanto isso foi atirando em quem passasse na frente. Essa situação chamou tanto a atenção da mídia que mobilizou o Congresso Nacional para editar uma lei. Então existe legislação que trata sobre o tema, e a origem da lei está aqui, ó, massacre de Realengo. Olha a importância de vir numa palestra como essa numa terça-feira de manhã. Você tem uma informação que não tem um texto de apoio, uma informação fácil, aparentemente fácil de lembrar. Você pode falar que as autoridades, que o bullying ganha notoriedade política com o massacre de Realengo, e existe uma resposta estatal editando uma lei que visa prevenir o bullying nas escolas. Olha que legal. Legal para a prova e triste na realidade. O massacre de Realengo, Rio de Janeiro, Realengo, mobilizou o cenário nacional. Não é todo mundo que lembra desse caso. Eu fiz teste, eu pergunto em sala de aula para meus alunos: você lembra do massacre de Realengo, cara? Não. Mas para vocês isso é marcante, principalmente porque é uma resposta estatal. Olha como funciona. Sempre tem um fato que faz mudar a legislação. Exemplo, que não tem nada a ver com bullying. Crime hediondo. O assassinato se tornar um crime hediondo. Tinha uma novela e tinha uma... Eu não sou muito de novela, me ajuda aí, Edmilson. Tem cara que gosta de novela. É sério. Uma atriz, Glória Pérez, ou era a mãe dela que chamava isso? Cláudia, ajuda. Pode falar que você viu uma novela, Cláudia? Ninguém vai achar que você não viu. A mãe chama Daniela Pérez. Eu até brinco que é a Carla Pérez, porque ninguém lembra. Aí tanto faz o nome. Mas tudo bem. Essa mulher foi assassinada. E não era crime hediondo, na época, o assassinato. Era um crime comum. Crime hediondo é muito pior para a pessoa. A pessoa que responde por crime hediondo responde por penas duríssimas. Mobilizou a sociedade brasileira, abaixo-assinado, pressão nos políticos. Os políticos alteraram a lei de crimes hediondos e colocaram no rol o assassinato. Então existe um fato que mobiliza a sociedade e depois é transformado em lei. E no caso do bullying, o massacre de Realengo é um fato. Mais recente, Carolina Dickmann, alguém sabe quem é? Sabe? Tem uma lei, chama Lei Carolina Dickmann, porque foi um fato que mobilizou a sociedade, que deu origem a uma lei. Alguém lembra o que aconteceu com ela? Fotos, tal, eu não vi, mas muita gente que viu, e ela se sentiu muito ofendida, procurou a delegacia da mulher, só que aquilo mobilizou, e não existia uma lei que punia
liberar aquelas fotos. Então, o que acontece? Um fato que mobiliza o Congresso, que tenta dar uma resposta para a sociedade e cria uma lei. No caso do bullying, massacre de Realengo. Então, você tem o algo a mais para levar para a prova. Você tem uma informação diferente para levar para a prova. Isso mostra bagagem. Bagagem você ganha com o quê? Com leitura, conversando com os professores, lembrando de uma matéria, de um jornal. Por isso a gente fala assim, lê jornal, vamos lá, tenta se informar, para você levar esse diferencial para a hora da prova. E mais pesado do que esse caso, é o caso da Júlia, menina de 13 anos, que ela manda uma mensagem pedindo desculpa para os pais, porque ela não foi tão boa filha assim. Ela sofreu bullying por ter fotos vazadas na internet. Ó, eu te amo, desculpa eu não ser a filha perfeita, mas eu tentei. Desculpa, eu te amo muito. E ela comete suicídio. É um caso brasileiro. Detalhe, triste nesse tema, eu vou mudar de tema na próxima palestra, não estou gostando não. Normalmente no Enem, se analisa a realidade brasileira. Eu poderia trazer diversos casos de bullying, e o que mais tem na internet, por exemplo, são casos americanos. São estudos de outro país sobre o bullying. Só que a proposta que você tem que apresentar, e seria interessante que as informações que você trouxesse extra para a prova, focasse a nossa realidade. A gente está preocupado com os nossos problemas sociais. Então, por isso que eu trago o massacre de Realengo, que é o caso que deu origem à lei que trata do bullying, e o caso da Júlia Rebeca, que cometeu suicídio. E note que são casos diferentes, né? Aqui essas imagens estão pesadas, aqui das pessoas correndo durante a invasão. E o caso da Júlia, que comete o suicídio porque não aguentava mais conviver com o bullying que ela sofria diariamente no colégio. Tanto em um quanto em outro caso tem relatos diários, conversa com os amigos, que sempre demonstravam que estava insuportável a sobrevivência. Então o bullying traz realmente essa agressão intencional, reiterada. Não é um dia que ela sofreu com isso, ela sofria com isso constantemente, de forma reiterada. A pessoa pensa que não tem como escapar daquela situação. Aí a gente pode continuar lembrando do seriado, que muita gente assistiu. Eu tenho certeza que o examinador também assistiu. A pessoa que está bolando o tema da prova também assistiu esse seriado. Por isso que o bullying atrelado ao cyberbullying passa a ser interessante. Quem não assistiu, pode assistir, é um bom seriado. E sempre lembrar que bullying não é brincadeira. O erro maior, mais do que te falar assim, o que você deve fazer é o que você não deve fazer. Existem muitos caminhos a se seguir numa hora de uma redação, mas existe um caminho que você não deve seguir, que é falar que bullying não é algo sério, que bullying é uma simples brincadeira que ocorre todos os dias, que bullying é frescura, que bullying é mimimi. Tudo isso tem que ser retirado da sua prova, mesmo que você pense assim. Ah, mas se você seguir esse caminho, você tem uma chance muito grande de violar um ideal típico dos direitos humanos e zerar a sua prova. Não é mal, é zerar. Então, quando a gente traz um slide desse, bullying não é brincadeira, é para na hora da sua prova, você não enveredar por esse caminho. Cuidado, esse é o caminho equivocado. Às vezes você fala assim, vou fazer uma redação diferente. Às vezes você está mandando muito mal para fazer uma redação diferente. Isso não significa que você consegue fugir do senso comum. Você está violando direitos humanos. Bullying não é brincadeira. Ainda mais se a pessoa coloca um tema de bullying para ser discutido numa prova de redação, é porque ela espera que você apresente problemas, consiga enxergar os problemas que isso traz para a sociedade e forma de evitar o bullying. E não te falar que não, isso é normal, sempre aconteceu. É normal esse discurso.
Você fica me olhando com essa cara estranha, mas não é estranho esse discurso na sociedade. Pode perguntar para muita gente, explica mais ou menos o que é bullying, conta um caso de bullying. Ah, aquele apelido, frescura, eu tinha apelido, eu colocava apelido na minha época, todo mundo era feliz, e isso é uma invenção da modernidade. Mentira. O nome bullying pode ser recente, mas a prática do bullying e os problemas que decorrem dessa prática são antigos. Tudo bem com essa informação? Ó, esse slide aqui é colorido. Oi, volta, para você lembrar, não siga esse caminho. E olha o outro slide, que eu ia tirar, mas eu acabei deixando. A menina que você chama de gorda passa dias sem comer para perder peso. O menino que você chama de burro pode ter problemas de aprendizagem. A menina que você acabou de chamar de feia passa horas se arrumando para que pessoas como você a aceite. O menino que você provoca e goza na escola pode receber maus tratos em casa, e você só contribuirá para destruir sua autoestima. Se você é contra o bullying, compartilhe. Toda essa criação de bullying é algo que pode ser evitado. Por isso que o tema chama a atenção nas escolas brasileiras. O bullying é algo desnecessário, algo que a gente pode melhorar. E a gente pode tentar identificar, sim, elementos para quem sofre de bullying. A gente pode pensar, e vamos pensar junto agora, vamos tentar pensar em formas de se evitar o bullying. Você está colocando uma solução para o problema, ou tentando reduzir o problema. O que a gente pode pensar? Vamos junto aí. Aí vamos junto a um silêncio. Falar, pessoal. A gente pode pensar sempre numa ideia de conscientização. Só que eu tenho um problema com a ideia de conscientização em prova de vestibular. Não é só conscientizar. Não é só... Pode ser um dos elementos que você vai abordar, mas não pode ser simplista no seu argumento. Se conscientizar as pessoas sobre o malefício do bullying, amanhã acabou o bullying nas escolas. Não pode ser simplista no seu argumento. Tudo aquilo que você foi construindo no seu texto tem que ter conexão com o argumento que você vai apresentar no final. Com certeza, muita gente aposta em qualquer tema que aparece na ideia de conscientização. Vamos conscientizar. Esse cara é um tema sobre corrupção. Vamos conscientizar as pessoas sobre os problemas. Todo mundo sabe que corrupção é um problema. Você precisa ficar conscientizando as pessoas que corrupção é um problema. Você precisa apresentar alternativas um pouco mais robustas, um pouco mais sólidas. O que mais que a gente pode pensar? Conscientização pode aparecer? Pode aparecer, por exemplo, uma intervenção estatal obrigando os professores a se qualificarem para perceber quem sofre de bullying? Pode ser. Você pode pensar no atendimento psicológico para que a pessoa que sofra bullying possa falar, olha, eu sou vítima, e não esperar acontecer algo pior, como por exemplo um suicídio. Pode ser. Só que eu estou querendo ouvir vocês e as pessoas não querem falar. Oi? Mais atenção da família, uma reunião com os pais, onde os professores alertam sobre os problemas do bullying, porque quem melhor do que os pais para não perceber que o filho está diferente na escola? Seria um alerta, uma boa ideia. O que mais? Pode falar. Ninguém vai sofrer bullying. Eu juro. Eu quero que o pessoal diz assim, fala aí alguma coisa. Vocês estão quietos, me irrita. Meus alunos estão conversando na aula, vocês estão tudo quietos. Fala comigo, eu sou carente. A gente dá aula, fica só falando e ninguém conversa com a gente. É triste, fala, mas alguém do fundo, fala aí, me ajuda. Olha, ele escondeu. Como é que você chama? Não vou chamar aqui na frente, que é sacanagem. Ninguém viu. Pessoal, é o seguinte. Tente pensar nessas formas de intervenção durante a prova. Vá construindo seus argumentos para que você chegue no final da sua redação e tenha uma conexão. O que não pode é uma solução que não tem nada a ver com os elementos que você trabalhou até então. É aquela prova desconectada. Você vai falando, e não tem nada a ver a sua conclusão com o que você falou. Quem gosta de argumentar tem tudo a ver com faculdade de Direito. Na hora que você trabalha num processo, você vai trabalhando argumentos e no final propõe uma solução. Se você está acusando, a sua solução no final provavelmente vai ser para condenar uma pessoa.
Você está defendendo, você vai construindo uma história, você vai construindo argumentos para no final pedir que ela seja inocentada. Você não pode ter dar argumentos, por exemplo, você é obrigado a acusar alguém, você é do Ministério Público. Você não pode ir colocando argumentos que dão a entender que a pessoa não é culpada, que ela não cometeu aquele crime e no final aparecer assim, por isso eu peço uma pena de 30 anos. Falta coerência. Essa argumentação é analisada na sua prova. Tem um item, que é o item de coerência. E a coerência está na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. No Enem, por exemplo, na prova da USP é diferente, você não precisa apresentar uma solução, mas no Enem, normalmente pede que você apresente uma solução. E essa solução é algo individual. Nossa, estamos falando já tem um bom tempo. A última coisa que eu gostaria de falar com vocês, está no meu último slide, que para mim é um dos bônus que você leva para a prova. Existe uma ideia de igualdade material e de igualdade formal. Nós aqui do Direito podemos te ajudar com isso. Quando você começa a faculdade de Direito, você aprende muito sobre isso. Igualdade nem sempre é tratar todo mundo da mesma maneira. Tratar todo mundo da mesma maneira pode gerar uma situação desigual. Tem gente que precisa mais de ajuda para superar o bullying do que outras pessoas. Então, é possível que nas suas propostas você trabalhe com uma desigualdade de tratamento com um objetivo, gerar uma verdadeira igualdade. Se eu trato todo mundo da mesma forma, que é dar uma caixinha para cada um, eu posso estar gerando na prática uma verdadeira desigualdade. Se eu trato diferente na medida da sua diferença, que é a pessoa que precisa de auxílio dê mais auxílio, e isso você que vai escolher a forma de dar esse auxílio, você só está igualando a condição dessa pessoa com a da outra pessoa. Como se esta precisasse de 2 caixas para enxergar e essa não precisa de nenhum. Se eu der uma caixa para cada um, eu gero uma vantagem para essa pessoa e deixo essa pessoa excluída. A ideia de trabalhar com bullying é não gerar uma exclusão. A ideia do evitar o bullying é gerar uma inclusão. Pelas diversas formas de preconceito que estão na sociedade, todas essas formas de preconceito têm algo em comum, que é excluir. Metaforicamente aqui no meu desenho, é a pessoa que não enxerga. Você, com suas formas de inclusão, suas formas de resolver o problema, tem que pensar nisso aqui, ó, numa inclusão. Então o bullying trabalha com uma ideia de exclusão e você na sua proposta vai trabalhar com uma ideia contrária. É uma proposta sempre de inclusão. E isso serve para muitos outros temas que você vai trabalhar. Você pode trabalhar, por exemplo, isso aqui, ó, com política de cotas. Cota é vantagem para alguém, mas vantagem para alguém que precisa. Você gerou uma desigualdade para gerar na prática uma igualdade. Se eu colocar vagas iguais para todo mundo, alguém está saindo no prejuízo e outro está saindo uma vantagem muito grande. Para dar um exemplo real, se eu colocasse numa prova que valendo 100 pontos, 50 questões de inglês, quem teve a oportunidade de morar fora do Brasil e fala inglês com fluência, entra na prova com 50 pontos. Quem não teve a possibilidade de estudar dessa forma, subiu. Deixa. Quem não tem a possibilidade de ter estudado fora, de não ter acesso àquelas informações, já começa em desvantagem. Então, a prova fica assim, quem chegar na frente ganha, só que um começa aqui e o outro começa aqui. Isso é, por exemplo, a ideia do concurso. O que a cota faz? A cota puxa esse cara que está na frente aqui, ó, traz ele para cá e põe o outro aqui. Cotas, por exemplo, existe para quê? Para tentar gerar uma igualdade, para tentar gerar, ó, as pessoas com a mesma visibilidade. Então, você coloca, sei lá, pontos para uma determinada pessoa, tira pontos de outra determinada pessoa, para quê?
que elas têm uma igualdade. Eu tratei diferente para gerar uma igualdade. O bullying gera uma desigualdade. A ideia interessante na sua proposta é que ela no final consiga colocar as pessoas em uma verdadeira igualdade. Porque falar em igualdade e deixar uma desigualdade na prática também mostra que você não enxerga o todo, que você não enxerga o problema real. Trabalhar uma desigualdade para gerar uma igualdade real é bom para sua prova. E é com essa informação, falando que isso você pode utilizar em diversos outros temas, não está preso ao tema do bullying, é que eu me despeço de vocês e fico com o desejo de uma excelente prova daqui. Quanto tempo faltando para a prova? Pouco mais de um mês, reta final, bons estudos para todos, assim, pega firme que eu tenho certeza que o sucesso será super grande. E marca a gente depois da prova, fala como foi, conta pra gente um pouquinho da experiência de vocês, se ajudou, se não ajudou, acho super importante. Parabéns para quem veio aqui e se dedicou no dia de hoje. A salva de palmas agora para vocês, gente. Obrigado.